Meu nome é Matheus Villanova, eu sou professor do Departamento de Engenharia Civil da Faculdade de Engenharia e Ciências de Guaratinguetá, FEG, Unesp. Eu vou apresentar o trabalho Sustentabilidade Hídrica de Campi Universitários, publicado no primeiro Simpósio Brasileiro Águas Urbanas. Eu sou um dos autores do trabalho, junto do engenheiro Vinícius Gabriel de Oliveira. Eu sou líder também do grupo de recursos hídricos, hidrologia e hidráulica aplicadas da FEG Unesp. Os campi universitários, através das suas atividades, podem tanto impactar o meio ambiente urbano, quanto promover a sua sustentabilidade de diversas formas, pelo uso dos recursos naturais, água, energia, pela geração de efluentes, de resíduos e pela alteração da paisagem. Mas eu gostaria de me focar aqui nos aspectos positivos, do campus enquanto um promotor da sustentabilidade. Primeiramente, o ensino, a pesquisa e a extensão universitária vão promover a formação de profissionais sustentáveis. No contexto da engenharia, por exemplo, as novas diretrizes curriculares dos cursos de graduação prevêem diversos aspectos da sustentabilidade como pilares do perfil e das competências dos egressos dos cursos. Então, eles têm que ter uma visão dos aspectos econômicos, sociais, ambientais e culturais integrados e têm que trabalhar com responsabilidade social, visando promover aí o desenvolvimento sustentável. Bom, o campus em si, a sua estrutura física, pode ser implantada, pode ser adaptada utilizando tecnologias sustentáveis. Eu tenho um exemplo do nosso campus, através do projeto FEG Sustentável, onde nós temos uma central geradora de energia solar, uma fonte renovável de energia. E os campi também promovem uma alteração da paisagem, que pode ser ruim, pode impactar a hidrologia urbana, por exemplo, de uma forma negativa, mas se bem planejado, se bem pensado, essa alteração da paisagem pode ser benéfica. Novamente, eu remeto ao nosso campus, nós temos uma grande área verde, muitas árvores, muitas áreas permeáveis, tá? Onde a infiltração da água pluvial é favorecida, e essa área verde também constitui um refúgio para a fauna. Nós temos mais de 70 espécies de aves, quase 70 espécies de aves identificadas no nosso campus. Nesse contexto todo, Velázquez e outros autores definem uma universidade sustentável como sendo aquela que promove em níveis e escalas regionais e globais a minimização dos efeitos negativos das suas atividades, das suas operações, e ao mesmo tempo, através das suas atividades fim, ajudam a sociedade a fazer uma transição para estilos de vida mais sustentáveis. Focando agora no objeto principal desse trabalho, nós temos que a água, os recursos hídricos, são um elemento conector de diversos aspectos da sustentabilidade e dos próprios objetivos de desenvolvimento sustentável. No contexto da universidade, a água está presente nas operações, ou seja, eu tenho que ter água para o uso comum, em banheiros, em refeitórios, nos laboratórios. Esse uso da água vai gerar efluentes, obviamente, e eu tenho também a questão das águas pluviais nos campi. Além disso, a água, os recursos hídricos, também são um objeto das atividades fim de ensino, pesquisa e extensão. Nós temos, por exemplo, diversas disciplinas, diversas áreas do conhecimento, como hidrologia, hidráulica, o saneamento, a irrigação, a drenagem, que são fortemente presentes na formação dos nossos engenheiros.
Essas duas esferas do uso da água, da presença da água na universidade, quando integradas, constituem uma importante oportunidade de uso do campus como um laboratório em escala real. Ou seja, eu posso utilizar o uso da água, a produção de efluentes, a gestão e o manejo da água pluvial nos próprios campi como objetos para ensino, pesquisa e extensão universitária. Diante disso tudo, o objetivo desse trabalho é explorar as práticas de sustentabilidade hídrica, de conservação de água, de manejo de águas pluviais, implementadas e propostas por grandes universidades mundiais de destaque acadêmico. O método do trabalho constituiu basicamente na seleção de algumas universidades de destaque acadêmico e a posterior análise dos seus planos de sustentabilidade e outros planos mais específicos de gestão dos campi associados aos recursos hídricos. A seleção das universidades foi baseada no Ranking Times Higher Education de 2020, um ranking de bastante prestígio mundial. Dentre as universidades selecionadas, nós temos Oxford, o Caltech, Cambridge, Stanford, o MIT, Princeton, Harvard, Yale e o Imperial College de Londres. No trabalho, eu apresento uma análise individual dos planos de sustentabilidade hídrica, de gestão de água de cada uma dessas universidades. Aqui, até pelo tempo da apresentação, eu vou me focar nas conclusões gerais, nos aspectos que a maioria ou todas essas universidades contemplam nos seus planos. Bom, inicialmente, os planos de gestão e sustentabilidade hídrica das universidades avaliadas contemplam basicamente a conservação e a redução do uso da água e a gestão sustentável de águas pluviais. Essas são as duas grandes áreas abordadas por esses planos. Uma questão bastante presente nesses planos é a necessidade de medição e monitoramento. Para fazer uma boa gestão, um bom manejo dos recursos hídricos das águas pluviais, é fundamental termos dados de macro e micromedição, dados de escoamento de água pluvial, nas escalas temporais e espaciais adequadas. Ou seja, é necessário prever sistemas de medição e monitoramento dos recursos hídricos. Como qualquer plano, qualquer programa, nós temos uma estrutura básica composta de um diagnóstico de metas, projetos e programas, intervenções físicas, operacionais, o acompanhamento e a divulgação dos resultados desses programas. São etapas fundamentais para o sucesso desses programas. As intervenções físicas mais comuns em termos de conservação de água são a utilização de dispositivos economizadores de água, a captação e o aproveitamento de águas de chuva e o reuso de água e efluentes. Outra questão bastante interessante, que é comum em alguns dos planos analisados, é a integração entre a gestão de recursos hídricos e a de outros recursos. Por exemplo, a gestão energética. Muitos desses planos citam que ao se conservar água, ao se reduzir o uso da água, direta e indiretamente, você obtém a redução, por exemplo, do uso de energia elétrica e, consequentemente, das emissões de gases de efeito estufa. Essa integração é interessante porque potencializa os benefícios e também aumenta a viabilidade da execução desses projetos e desses programas. Em relação às águas pluviais, a grande parte dos programas considera no manejo e na gestão as abordagens sustentáveis, como a LEED, a SUD, dentre outras metodologias e terminologias. De forma resumida, as LEEDs, as SUDs, elas prevêem uma reversão dos efeitos da urbanização
sobre a hidrologia e a hidráulica das bacias hidrográficas. Em outras palavras, isso envolve muitas vezes uma renaturalização hidrológica daquelas áreas ocupadas. Grande parte dessas abordagens e tecnologias envolve o aumento da permeabilidade das áreas, a utilização de soluções baseadas na natureza, dentre outras. É possível se obter benefícios que eu chamo de físicos quantitativos, que basicamente é o aumento da infiltração e consequente redução do escoamento superficial, e também um benefício qualitativo, que é a redução da poluição hídrica difusa devido ao escoamento superficial da água pluvial. Obviamente, isso vai acarretar benefícios secundários, como a menor poluição dos corpos d'água, das bacias consideradas, benefícios ambientais, ecológicos, dentre outros. Bom, essas são as principais conclusões do trabalho. Quem tiver mais interesse na temática, por favor, acesse o site do nosso grupo de pesquisa. Com isso, eu concluo a minha apresentação. Muito obrigado.